Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Professor Luiz falando. Vamos para mais uma aula de física, especificamente eletricidade, dentro da eletricidade, a eletroestática. Já fizemos aí algumas definições, né? Dentro da eletrostática, o que é carga elétrica, quando os corpos estão eletrizados ou estão neutros, isolantes elétricos, né, os condutores elétricos. Já vimos a quantização da carga elétrica e a gente vai falar hoje dos processos de eletrização de um corpo. Nós sabemos que se um corpo está eletrizado, existe um desequilíbrio entre a quantidade de cargas positivas e a quantidade de cargas negativas, né? Estudamos isso. Se ele tem falta de elétrons, ele fica positivo. Se ele tem excesso de elétrons, ele fica negativo. Nós ilustramos quando a gente aplica a caneta no cabelo, né, e aproxima dos papelzinhos picados, acontece uma força de interação e a caneta traz papelzinhos. Ali aconteceu uma eletrização. Uma caneta que inicialmente era neutra, não possuía carga elétrica, passou a estar eletrizada, adquiriu cargas elétricas. Mas como é que acontecem esses processos? São 3 processos de eletrização que a gente vai detalhar aqui agora. O primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito, que é exatamente o nosso exemplo. Olha a definição: 2 corpos de materiais diferentes, inicialmente neutros, quando são atritados, esfregados um no outro, um arranca elétrons do outro. Um vai fornecer elétrons para o outro, provocando um desequilíbrio. Se inicialmente eles estavam neutros, a quantidade de prótons e elétrons era a mesma. Uma vez atritados, um corpo vai fornecer elétrons para o outro. Quem forneceu o elétron fica positivo, quem recebeu elétrons fica negativo. Ok? É o que acontece. Caneta polietileno atritada no cabelo, o cabelo fornece elétrons para o polietileno. O polietileno fica negativo, o cabelo fica positivo. É uma eletrização por atrito. Vamos ilustrar isso aqui didaticamente. Na eletrização por atrito, os corpos têm que estar inicialmente neutros e tem que ter materiais diferentes. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, um material aqui, um papel, e aplica no bastão, os dois estão inicialmente neutros, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Eles foram atritados. O que aconteceu? Se esse papel forneceu elétrons para o bastão, os elétrons foram transferidos, arrancados através do atrito, finalmente esse papel vai ficar com carga positiva, porque ele perdeu elétrons, e esse bastão vai ficar com carga negativa, porque ele recebeu esses elétrons. Ok? Então, os detalhes no atrito. No final da eletrização, os corpos possuem sinais opostos, possuem cargas de sinais diferentes. Tá certo? Então, essa é a eletrização por atrito bastante direta. A quantidade de carga cedida é igual à quantidade de carga recebida. Tá certo? A quantidade de elétrons que esse perdeu é a quantidade de elétrons que esse vai ganhar. A gente vai analisar aí que obedecem os princípios da eletrostática. Quais são os princípios da eletrostática? Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Princípios da eletrostática. Tá certo? E um outro princípio da eletrostática é a conservação da quantidade de carga elétrica, que a gente também vai detalhar. Mas por enquanto, eletrização por atrito. Bem simples.
Um corpo neutro e um corpo neutro são atritados, um corpo arranca elétron do outro, quem perde elétron fica positivo, quem ganha fica negativo. Isso é eletrização por atrito. Vamos agora detalhar aqui a eletrização por contato. Como o próprio nome diz, contato é encostar um no outro, colocar em contato. Mas como é que acontece essa eletrização? Quando dois ou mais corpos são colocados em contato. Pode ser 2, pode ser 3, 4 corpos. Esses corpos têm que ser condutores, tá? Condutores, e pelo menos um deles tem que ter carga. Imagine dois corpos, né? Dois corpos condutores, as cargas vão se acumular na superfície. Nós veremos que o princípio de Michael Faraday, o campo elétrico interior das cargas é nulo. Então, as cargas nos corpos condutores, elas ficam na superfície. Então, ela vai ficar na superfície desse corpo. E esse corpo está neutro, não tem carga. Se eu encostar os dois, acontece uma redistribuição dessas cargas. A carga que esse tinha vai ser transferida em todo o conjunto, vai ser como se eles fossem um corpo só, porque são condutores, eles permitem a passagem das cargas entre si. E uma vez você colocou em contato, se você separar, vai acontecer uma divisão entre as cargas. A carga que esse condutor tinha vai ser distribuída entre os dois. Tá? Se esses corpos tiverem a mesma dimensão, tiverem o mesmo tamanho, o mesmo formato, a carga desse corpo vai ser dividida igualmente entre os dois corpos. Essa é a eletrização por contato. E lembrando, na eletrização por contato, as cargas finais têm o mesmo sinal, é a mesma carga. Pessoal, se esse aqui fosse um corpo negativo, ele ia transferir uma carga negativa para esse. Os dois ficariam negativos no final. Tá certo? Essa é a eletrização por contato. Pessoal, vamos lá dar sequência à nossa aula. Vimos eletrização por atrito, eletrização por contato. Agora a gente vai detalhar a eletrização por indução. É um processo um pouquinho mais extenso, mas com a devida divisão de passos ela vai se tornar bastante compreensível. O que nós queremos é eletrizar corpos. Tá? Quando aproximamos sem encostar, só aproximamos um condutor inicialmente eletrizado de outro inicialmente neutro, acontece uma redistribuição das cargas, dos elétrons livres, certo? Se um corpo eletrizado aproxima de um corpo inicialmente neutro, acontece uma redistribuição dos elétrons livres. Tá? O que acontece? Quais são os detalhes que eu tenho que olhar? Esse corpo ele tem que ser, primeiro, um corpo eletrizado, aproximado sem encostar, porque se encostar não é indução, é contato. Então veja bem, corpo eletrizado, corpo eletricamente neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então eles vão, um próton anula um elétron, um corpo eletricamente neutro. Mas só de aproximar acontece uma redistribuição, porque pelo princípio da eletrostática, cargas de sinais iguais se atraem, cargas de sinais contrários se atraem, de sinais iguais se repelem. Iguais se repelem, contrários se atraem. Então o que acontece? Esse próton vai repelir o próton que está no corpo neutro, vai expulsar ele para longe. E esse próton vai atrair o elétron que está aqui próximo.
Então ele vai repelir os prótons e vai atrair os elétrons. Imagina o nosso experimento. Caneta neutra, atritou, caneta eletrizou. Aproximamos de um papelzinho que inicialmente ele está neutro, nós não atritamos o papel. Corpo eletrizado, ele atrai o corpo neutro. Detalhe bastante importante, muito explorado nos Enems da vida, aí, nos concursos, nas provas, tá? Nos exercícios. Corpo eletrizado atrai corpo neutro. Por quê? Corpo eletrizado, cargas positivas expulsa as positivas, atrai as negativas. Cria-se uma força de atração entre positivo e negativo. Certo? Mas o primeiro passo é apenas aproximar o indutor de um corpo neutro, né? Chama-se esse corpo neutro o corpo induzido e o corpo indutor. Acontece a aproximação e o afastamento das cargas. Uma vez essas cargas estão afastadas, olha o segundo passo. A gente vai ligar um aterramento. O aterramento é um fio que a gente liga nesse corpo à Terra. A Terra é uma fonte inesgotável de elétrons. Você pode lançar elétrons ali e retirar elétrons, é uma fonte inesgotável. Essas cargas se espalham e se anulam na Terra. Por isso que ele é chamado de aterramento. Existem vários tipos de aterramento, a gente vai detalhar isso também ali. Malhas de cobre, hastes metálicas fincadas no chão para facilitar a distribuição desses elétrons. Então isso é um aterramento. Então o que vai acontecer? Uma vez você ligou esse aterramento, você abriu o caminho para que os elétrons saiam da Terra e vão buscar esse corpo. Tem cargas solitárias aqui, os prótons estão sozinhos. Essas cargas que estão só vão atrair os elétrons. Esse elétron sobe e é justamente aqui que acontece a eletrização. Os elétrons vão subir para essa carga que estava inicialmente neutra. E esses elétrons vão ficar aqui próximos a essas cargas que são atraídas por elas. Então, a partir daqui eu já eletrizei o corpo. Uma vez esse corpo eletrizado, eu vou romper esse aterramento. Eu não quero que esses elétrons saiam. Eu quero eletrizar o corpo por indução. Uma vez os elétrons, eu vou romper o aterramento, essas cargas ficaram aprisionadas aqui nesse corpo. Agora eu posso separar. O corpo indutor continuou do jeito que ele estava. O corpo induzido inicialmente era neutro, agora ele tem excesso de elétrons. Aqueles elétrons que subiram ficaram aprisionados por aqui. Tá? Olha o grande detalhe. O indutor é positivo, o induzido é negativo. Os sinais são opostos. Professor, se esse indutor fosse negativo, o induzido seria positivo, sinais opostos. Ok, pessoal? Para hoje, foi essas as teorias, as definições, são bastante importantes, a gente vai utilizar demais isso aí em exercícios, ok? Até a próxima aula. Eu quero dizer que estudar é um privilégio e aprender é para poucos. Fiquem todos na paz. Até mais.